Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Podeis assentar. Glória seja dada mais uma vez ao precioso nome de Jesus, por esta noite festiva. Queridos, eu quero falar com vocês sobre o encontro, um dos discípulos de Jesus, Pedro, o mais afoito dentre eles. Quando deveria falar, se calava; quando deveria calar, falava. O escolhido de Jesus, todos nós escolhidos pela graça, teve o seu momento de fraqueza e permanência em um ambiente que lhe propiciou a queda. João relata, com suas palavras, no capítulo 18, a partir do versículo 15, que enquanto Jesus era interrogado pelo sumo sacerdote, Pedro ficou de fora junto à porta. E falou com a encarregada que convidasse Pedro para o lado de dentro da porta. Quando essa menina chega, se aproxima de Pedro, olha para sua aparência, pelo seu jeito de falar, e João, por duas vezes, destaca o que outros não destacaram. Ela olha e diz assim a Pedro: não és tu um dos discípulos deste homem? Os outros dizem que a pergunta foi: tu não andavas com aquele homem? Mas a palavra discípulo, João destaca: você não é um dos discípulos? E ele disse: não sou. Os servos e os guardas acenderam uma fogueira, braseiro, por causa do frio, e se aquentavam. Pedro se aproximou, se afasta da porta, e agora está mais longe do ambiente em que Jesus estava, e se aproxima do braseiro onde soldados e servos estão. E quando ele se aproxima, ele se aquentava com esses homens. Eles perguntaram a Pedro no 25: não és tu um dos discípulos dele? E pela segunda vez Pedro negou: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente de um outro servo do sumo sacerdote, chamado Malco, que Pedro feriu-lhe a orelha no capítulo 18 mesmo, lá no Getsemane, um parente do camarada da orelha restaurada, está lá no meio dos que se aquecem. Ele olha para o lado, quem está lá? Pedro. Ele reconhece Pedro e diz: não és tu um dos que estava no jardim com aquele homem que está sendo interrogado lá dentro? Pela terceira vez Pedro negou, conforme Jesus lhe avisou. E o texto diz no versículo 29: neste mesmo instante cantou o galo. O galo foi fiel em seu canto, Pedro foi infiel. Jesus ressuscita e tem um plano com esse homem caído. Ele nega que é discípulo de Jesus. Medo de ser preso, medo de ser esbofeteado. Quando a sua fé foi desafiada, ele simplesmente nega a Jesus com as suas palavras. Quando um anjo no túmulo anuncia
a ressurreição de Jesus às mulheres, apenas o nome de Pedro é citado. Ide, dizei a Pedro que Jesus vai se encontrar com ele. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. No capítulo 21, João narra esse Pedro caído, triste. Esse Pedro com a conexão rompida, porém abatido. Jesus, no versículo 1, se manifestou aos discípulos junto do mar. E João diz: foi assim que ele se manifestou. A partir de agora, João narra a manifestação de Jesus, onde se tem o encontro restaurador, e o foco de Jesus naquele dia é o fraco. O foco de Jesus naquele dia é o caído. O foco de Jesus naquele dia é o desistente. O foco de Jesus no versículo 2 é aquele que precisa voltar ao primeiro amor. Por quê? Porque a Bíblia diz no 3, Pedro disse: vou pescar. Ele está voltando à velha vida de Lucas 5. Só que ele volta fisicamente. Vou pescar. Disseram-lhe os outros, olha o poder de influência de Pedro: também nós vamos contigo. Olha o amor dos discípulos por Pedro: nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas a gente sempre tem um mas consolador nas Escrituras. Depois de uma noite decepcionante, nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, no início do clarear da madrugada, e nas madrugadas, hora preferida, tempo preferido, onde o poder das trevas se manifesta, destruindo vidas. Demônios se manifestam através de obras malignas, feitiçarias e outras obras semelhantes. Nesse mesmo horário em que muitas vidas se destroem nas drogas, nas boates e noitadas, há mães de joelhos pelos seus filhos, há filhos de joelho pelos seus pais, e há crentes caídos de joelhos dizendo: me dá mais uma chance, Jesus, restaura-me, levanta-me. Naquela madrugada de decepção, naquela madrugada de saudade de quando estávamos com Ele, alguém aparece na areia da praia. Jesus apareceu, ainda é escuro, não o reconheceram. Jesus apareceu, mas o horror da cruz já não está mais em seu rosto. As últimas memórias que eles têm é o Jesus do semblante de dor, homem de dores. As últimas lembranças que eles têm é do Jesus com o rosto esbofeteado, sangrando, inchado, ferido pela coroa de espinho. Mas agora ele está com o corpo ressuscitado. A vida do Pai estão em Jesus. Mas pelo escuro da madrugada, à distância, aparece Jesus.
E João, que estava lá, diz: ele não foi reconhecido. Segunda, vamos chamar de passo. O primeiro passo é Jesus aparecer e não ser reconhecido na madrugada. O segundo passo é no versículo 5. Perguntou-lhes Jesus: ele está na areia, eles estão retornando, pois a pescaria foi decepcionante. E Jesus, à distância, diz: filhos, tendes o que comer? Eu focaria no filho, mas eles focaram no comer. Porque focaram no comer, a resposta é seca: não. A gente pescando aqui a noite inteira, o cabra aparece pedindo comida. Olha lá, pedindo comida para nós. Filhos, é a senha. Porque se fôssemos nós que fôssemos lá, traidores, covardes, Pedrão, peladão, nega 3 vezes e agora tá aí de boa, pescando, Pedrão. Aí vem Jesus: filhos, pro mundo não é mais filho, pro diabo não é mais filho. Mas conecte com Lucas 15 a partir do 17. O pródigo entre os porcos. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, eu estou aqui perecendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter do meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e perante ti e contra ti, já não sou digno de ser chamado. Faça de mim como um dos seus trabalhadores. Vou repetir a oração. Se eu aproximar o microfone do baixo, eu tenho umas loucuras, mas eu volto normal. Deixa o som normal, por favor. Vou repetir: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faça de mim como um dos seus trabalhadores. Ele voltou ao pai. Quando ele chega diante do pai, ele vai falar a oração que ele ensaiou: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Qual parte fala? Já não sou digno de ser chamado teu filho. Qual o pedido? Faça-me um dos seus trabalhadores. Ok, ele vai falar a oração certinha que ele havia ensaiado: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Quando ele vai desistir de ser filho, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai interrompe e diz: trazei alparca, coloca no pé, trazei anel, coloca no dedo, trazei vestido, veste ele, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Romanos 8,15: não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não estou entendendo, pastor. Tá sim. Ainda que você desista de ser filho, ele não desiste de ser pai. Aleluia. O pai interrompe e diz: jornaleiro, o quê? Você é filho. É o mesmo Jesus que essa parábola contou. Olha para os discípulos e diz: filhos, tendes alguma coisa para comer? E a resposta é: não. De lá ele diz: lancem a rede ao lado direito. É a terceira senha.
primeira é ele chegar. A segunda é chamá-los de filhos. A terceira é direção em meio à frustração. Lancem a rede no lado direito. O rapaz falou para nós lançar a rede para o lado de cá. Aí alguém lá dentro: mas não é que é verdade, nós não tentamos desse lado até agora. Conjecturando. Bora lançar? Não, mas Pedro, não, eu Pedrão já lancei. Lança de novo, Pedro. Antes que a gente está chegando mesmo, já está amanhecendo. Bora tentar, o cabra está pedindo. Bora. Pega uma rede. Natanael, joga para cá. Tô jogando, hein? Pega aí, Tomé. Eu creio. Então pega, Tomé. João e Tiago. Opa, chegou do meu lado, hein? Joguei. Puxa, João. Ajuda aí, né? Ajuda aí, Pedro. Tá. Não podiam puxar a rede de tão grande que era a quantidade de peixes. Está preparado para dar glória? Essa senha pegou. Porque senha é para íntimos. A Luana sabe a minha senha. Tem cartão dela que eu não sei nenhuma, mas ela sabe tudo. Por isso que ela está lá. Senha é questão de... Senha é questão de... Aquele que deitava aqui em Jesus, quando vê rede pesada, olhou para um lado, olhou para o outro, e eu imagino o pastor ele falando: Pedro, Tiago, João, barco, rede, puxada, pesada. Eu perguntei se você estava preparado para dar glória. E agora, quando ele olha, faz essa comparação, ele não olha para Natanael, ele não olha para Tomé, ele não olha para Tiago, ele olha para Pedro. Pedro é o Senhor, Pedro é Jesus. Levanta a cabeça, Pedro, é ele, Pedro. Por que não falou para Tiago? Tiago não negou. Por que não falou para André? André não negou. Por que não falou para o outro, Natanael? Porque não foi ele que negou. João sente que é Pedro que precisa. João sente que Jesus está ali por causa de Pedro. João olha para Pedro e diz: ele veio atrás de você. Às vezes a gente diz: eu vou dar o meu melhor. E Deus diz: bora. Bora, pai, tu é um bichão mesmo. Mas tem gente que diz: hoje se eu der um amém é milagre. Mas Jesus vem por estes. E diz: quanto mais vazio você está de si, mais espaço há para que eu te encha de mim. O seu vazio determina o quanto você pode se encher. Nós somos pentecostais. A gente gosta do glória alto, mas tem dia que não sai o glória alto. Mas se a sua queda te entristece, se a vergonha que você causa ao evangelho te entristece, porque tem uma turminha aí que envergonha o evangelho, a igreja não aceita e vai para cima. Porque na hora de cantar musiquinha depressiva para aumentar nossas tristezas, a igreja é top. Mas quando a igreja vai para cima como
guerreira em exército. Bora, rapaz, se converte. Bora, moça, confessa. Bora, rapaz, toma uma atitude. Isso é verdade ou não é? Aí fica no Instagram e no Facebook dando indireta para a igreja. Respeita a noiva, respeita a amada do cordeiro. Fica fazendo dancinha no TikTok como se estivesse tirando onda com a cara da igreja, zombando daqueles que não aceitam sua vida dupla. Não há restauração para soberbo. Mas se tiver humildade, o vaso quebrado é renovado, a casa caída é levantada, o homem no chão é erguido. Pedro está triste. Pedro sabe que envergonhou o nome do Senhor. Às vezes pensamos que a palavra da restauração vem de longe. Mas quem tinha a palavra da restauração para o caído estava do lado dele. João. E João é o que menos fala nos evangelhos. É o que menos fala. Mas agora abriu a boca e mostrou Jesus para Pedro. Eu ganhei um papel. Quando diz é Jesus, os outros vieram num barquinho, puxando a rede. Saltaram em terra no 9. Porque na cabeça deles, me ajuda, na cabeça deles, Jesus estava pedindo comida. Era o Senhor pedindo comida. E nós falou que não. Ele vai brincar com nós. Mas olha o tanto de peixe que tem aqui agora. Ele vai comer peixe com a gente. Quando eles descem no 9, tinha brasas e peixe em cima da brasa e pão. Eu não preciso de vocês. Aquele que tem aparência de pedinte é o provedor. Onde achou esse peixe? Eu crio do nada. E por que essa fogueira? Daqui a pouco vocês sabem. Mas tragam os peixes que vocês pescaram. Só pescou porque eu dei o lugar mesmo. Simão entra no barco e chega por último. Todo mundo chegou primeiro. Aí ele, eu vou ficar por último. Sabe quando você aprontava? Sabia que isso era um burão. Aí tu vai, tu. Eu ficava sempre por último. Me encobria debaixo do cobertor. Jogava eles para fora do cobertor. Tom. Ficava por último. Todo mundo vai. Pedro fica por último. Ele também foi se vestir, respeitando a presença do Senhor. Estava só com a roupa de baixo. Liberdade não é libertinagem. Aí ele chega. Quando ele chega por último, Jesus diz no 12: vinde, comei. Lá em Gênesis 3, o diabo diz come. E quando o diabo diz come, é queda. Lá em Mateus 4, o diabo disse: transforma essas pedras em pães e come. Quando o diabo diz come, é queda. Com Jesus não funcionou, mas com Adão funcionou. Adão comeu, caiu. Aí Jesus vem a Pedro: come.
Quando Jesus diz come, não é para derrubar, é para levantar. Se alimente. Jesus tomou o pão e lhes, está no plural, lhes deu. Se ele lhes deu ao peixe, João já estava aqui. Come, John. Come, Natanael. Come, Tomé. Eu creio. Obrigado, meu pastor. Virei presidente. Come, Pedro. Quando Pedro vai levar a boca, tu me amas. Tu me amas mais do que estes. Porque lá atrás você disse assim: todo mundo aqui vai te negar, menos eu. Tu disse que todo mundo aqui me amava menos do que você. Agora eu te pergunto: tu me amas mais que eles? Eu não quero você se medindo com eles. Se mede comigo. Vocês disseram não quando eu pedi, toma. Você me negou, eu te sustento, toma, Pedro. Tu me amas? Eu te amo, Senhor. Cuida dos meus cordeiros e das minhas ovelhas. Se tu me amas, tu ajuda a minha igreja. Se tu me amas, tu cuida da minha obra. Ele não está perguntando se tu é teólogo, cuida da minha obra. Se tu é experiente, tu cuida da minha obra. Não, está dizendo, se você tem amor por mim, cuida dos meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. Eu só quero saber se você me ama. Eu te amo. Filho de João, tu me amas? Jesus chamou Pedro de filho de João, lá em João 1, e mudou, filho de Jonas. A partir de agora, seu nome é Pedro. Só que agora, novamente, ele o chama de filho de Jonas. Você voltou para o barco, fisicamente. Eu quero te voltar agora na memória, no dia que eu me encontrei com você. Eu quero que você lembre do primeiro amor. Eu quero que você lembre do primeiro nome pelo qual eu te chamei, filho de Jonas. Porque você caiu àquele nível. Senhor, eu pensei que eu estava atrasado ao nível da pescaria maravilhosa. Eu pensei que eu estava atrasado ao nível da negação. Não, você voltou a ser filho. João,
tradução, Jonas. Você voltou para lá. Você me ama. Olha como o texto é lindo. Pela terceira vez, Jesus perguntou: filho de João, tu me amas? Agora. Pedro se entristeceu. Agora está arrependido. O entristecido pela situação está entristecido pelo diálogo. Está entristecido porque Jesus está mostrando para ele que o seu amor é farjudo, falho, caído, insensível. Jesus abre os olhos de Pedro e lhe mostra que ele não é o que pensa. Jesus abre os olhos de Pedro e o coloca em seu devido lugar. Não fizestes por amor a mim, mas porque se comparava com os outros. E cada vez que você se compara com os outros e os abate e os humilha, você se distancia do verdadeiro amor. E Jesus não vai trazê-lo de volta ao verdadeiro amor sem mostrar-lhe que seu amor era falso. E Paulo diz que a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento. Se Pedro está triste, o verdadeiro arrependimento invadiu a sua alma. Ele olhou para Jesus e a resposta é diferente. Tu sabes todas as coisas. Irmão, eu não sei se isso te surpreende, mas me surpreende. Por que Pedro está dizendo, tu sabes todas as coisas? Porque quando Jesus pergunta a terceira vez, ele lembra do canto do galo